Bom dia, pessoal. Vamos de BTC hoje, dia 26 de janeiro, quarta-feira, meio-dia e 44 aqui na Espanha. No Brasil, 8h44 da manhã, a BTC voltando forte em direção à VWAP mensal, que agora está em 40.786. Vai ser a nossa resistência mais impactante. É muito provável que a BTC avance aqui até a altura de 40.700, 41.000 e forme aqui uma espécie de W. Forme aqui uma perna um pouco menos agressiva, pode dar uma agulhada de volta para 36 e aí sim explodir, rompendo a VWAP mensal de baixo para cima naquela movimentação já há muito tempo esperada que vai repetir esse padrão aqui, deixa eu botar no diário aqui, ó, vai repetir esse padrão de 1 de outubro, em que a BTC rompeu e foi buscar o all-time high dela em 69 mil. Eu avisei que o estocástico estava deitado aqui no semanal, que não tinha opção para a BTC a não ser subir. Aliás, o estocástico no semanal continua deitado, por isso que eu acho que a gente vai dar um leve pullbackzinho ali na altura de 41 para a BTC explodir num movimento que deve surpreender muita gente do mercado, dentro e fora do mercado cripto. As altcoins estão ensaiando aqui um respiro. A BTC deve fazer retornar o corpo real desse candle aqui no semanal para dentro da nuvem de Shimoku de volta, respeitando religiosamente a base aqui. Nesse retorno da BTC para a VWAP mensal, muitas altcoins já estão respirando. Algumas tiveram perdas muito impactantes e estão ali meio que ainda de ressaca. Outras simplesmente estão voltando para o patamar pré-crash cripto, vamos colocar. Ó, a Mana subindo 7,26. Ontem a Atom disparou, agora tá subindo só, tá caindo só -3. Mas ontem ela deu uma disparada boa, subiu mais de 6%. Deixa eu ver como é que tá. Ó, a Gala subindo 17%. Deixa eu ver como é que tá a Sandy, subindo 6%. Gente, agora o mercado financeiro tradicional e também o mundo cripto aguarda a decisão do Fed às 4 horas, que vai definir em quanto vai ser o aumento das taxas de juros e quantas vezes isso vai acontecer. Então vamos aguardar. É muito provável que o Federal Reserve confirme as projeções do mercado. O Fed já tinha sinalizado que 4 aumentos talvez não fosse suficiente para conter uma inflação que está beirando ali os 7% ao ano nos Estados Unidos. E é preciso secar toda essa dinheirama que está circulando no mercado. Mas o fato é que os gastos da máquina de guerra e do Estado norte-americano não são pequenos. Eu acho temerário o Fed parar de comprar título público norte-americano e inflar aquele balanço patrimonial deles, porque não tem como sustentar aquela máquina de guerra sem impressão de dinheiro. Isso acontece quando o Fed imprime dinheiro para comprar título do governo. E a notícia mais impactante do mundo cripto hoje para mim foi o FMI exortando Bukele, o presidente de El Salvador, a eliminar o Bitcoin como moeda de curso legal. Eu acho que isso é icônico para o mundo cripto, porque o FMI está vendo uma ameaça séria desse exemplo acabar ser seguido por outros estados soberanos. Então o FMI enviou uma forte mensagem nesta terça-feira para El Salvador, para Nayib Bukele. O órgão instou o presidente de El Salvador a eliminar o Bitcoin como moeda de uso legal na América Central. É óbvio que o Bukele vai literalmente ignorar o clamor do FMI, porque ele sabe que o FMI só está protegendo o seu grande financiador, que são os Estados Unidos. E não tem o mundo cripto agora caindo sob as graças de estados soberanos. Isso é um movimento sem volta. Eu acho improvável que o Federal Reserve deixe de comprar títulos do governo norte-americano e deixe de financiar com impressão de dinheiro aquela máquina de guerra, porque sem impressão de dinheiro aquilo não se sustenta.
Por isso que eu acho que hoje a decisão do Fed vai surpreender também positivamente o mercado financeiro tradicional, já que é muito improvável que o Fed aperte demais extinga os seus estímulos, porque isso acabaria impondo também a inviabilidade da própria máquina de guerra norte-americana, que entrou num ciclo vicioso e precisa da impressão de dinheiro e precisa que o Fed imprima dinheiro para comprar seus títulos para poder sobreviver como Estado. Então, o fenômeno do mundo cripto, principalmente capitaneado pela Bitcoin, decorre muito também desse ciclo vicioso em que o Federal Reserve criou desde a crise do subprime, imprimindo dinheiro à torto e à direito, e acabou criando condições para essa mega capitalização da BTC, que por sua vez criou condições para o surgimento do desenvolvimento dessa tecnologia disruptiva que é a Web3, a web descentralizada, e que vai desromper com todo esse feudo em que se transformou a web centralizada, que é controlada por 5 grandes corporações, as Big Techs, e que o tráfego de dados e riqueza no planeta trafega aprisionado num iOS, num Android, em ecossistemas totalmente centralizados, e isso está em vias de ser desrompido. A circulação de dados e riquezas na Web3 vai circular de forma descentralizada em blockchains, em dApps que vão rodar em blockchains. E talvez o mercado financeiro tradicional, com essa queda brutal da Nasdaq até agora, hoje a Nasdaq está subindo, mas ontem ela tomou um tombo de 2%, e talvez o mercado esteja reprecificando as Big Techs e reprecificando também o mundo cripto. Agora a BTC em 38.019, está retornando rápido para a VWAP mensal. Eu avisei aqui no canal que o retorno à VWAP mensal é uma realidade estatística. Esgarçou a Lower, ela volta para mensal, como aconteceu aqui, ó, em dezembro. Esgarçou a Lower, voltou para mensal. Podem pegar qualquer mês para trás. Esgarçou a Lower, volta para mensal. E é o que está acontecendo na mensal, que está em 41 mil dólares. 4700, né? 41. Ela deve fazer um pullbackzinho, formar meio que um W e dar andamento a essa pernada impulsiva que vai levar a BTC a no mínimo 80 mil dólares, podendo até chegar a 100 mil dólares, que é aqui a aresta superior dessa nossa canaleta virtual de alta. E quando bater 100 mil, vai fazer uma onda 4, que vai fazer a BTC retornar para 70, e depois uma onda 5, que vai levar a BTC para cima de 100 mil dólares. Quem viver verá, quem acompanha aqui o canal sabe do que eu tô falando. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu e a tríade do metaverso, Mana Sandigala, que eu não vou deixar de fazer, que despertaram desse crash instantâneo ou muito exíguo. Eu avisei que seria só uma agulhada. A Gala agora subindo 16%, a Sand 6,77%. A Mana também está reagindo bem, subindo 7,32%. Daqui a pouco eu volto. Quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.